transmissão, som. Acho que não está pegando som aqui. Som. Geralmente ele ficava. Ele aponta ali a regrinha. Tá pegando? Beleza. Tá ouvindo aí? Som, testando. Teste som, tá? Som. Tem um delay. Tá. Boa tarde, então. Muito obrigado por terem vindo. A nossa 8ª reunião ordinária do Conselho do Campus Matão. Final de semestre. Todo mundo cansadinho, né? Mas chegamos à realização da 8ª então, ordinária com quórum. Então, mais uma vez, obrigado por presença de cada um. E já ouvi que algumas pessoas têm que sair mais cedo, então eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Com relação às pautas que foram enviadas, eu vou solicitar já uma alteração. Tem o regulamento de eventos, já conversei com a professora Patrícia, que tem acompanhado, e a gente vai colocar essa pauta para o ano que vem, porque o processo ainda está no meio da discussão das regras. Né? Então, estou retirando então, da pauta e vou pedir para incluir o trabalho remoto, porque a gente só conseguiu ter uma definição com relação ao trabalho remoto agora no recesso final do ano, dos administrativos, só na data de ontem. Então não houve tempo hábil mesmo para mandar para o conselho. Eu queria incluir então para a gente discutir, tá bom? E as outras pautas são as mesmas que eu já tinha enviado. Tem alguém que tem alguma sugestão de inclusão, exclusão? Tranquilo? Como tem a questão a gente está no limite do quórum, né? E basicamente o trabalho remoto é uma questão mais deliberativa, tá? Então isso aqui é uma questão importante. Eu gostaria de subir a ordem aqui para a gente tratar, porque só colocar filmagem e monitoramento. Que pé que tá, Fernando? Eu estou mandando para o seu e-mail, já está a sua votação, passou por o exame da obrigação. Isso aí eu discuti com vocês, concordam, e depois já podemos votar, se não hoje, na próxima reunião do hospital. Tá. Você acha que é mais prudente a gente já votar hoje ou deixar também para primeiro do ano que vem? Eu acho que hoje poderia apresentar tudo que foi alterado, que se e aí depois de ver tudo isso, o pessoal para acordar e votar, a gente volta. Se alguém achar que passou, eu vou mais calma. Perfeito. Só lá, o trabalho nosso vai discutir esse final de ano. Eu vou. Vai ser discutido agora. Então, eu quero tocar nesse assunto também, tá? Dentro do pacote. O que é mais urgente, tudo indica para nós, é só o recesso e uma semana antes do Natal. Agora, o que eu tenho de objetivo principal é isso. Mas eu gostaria de deixar encaminhado alguma coisa para janeiro, dependendo do que vier da reitoria de documentação. Aí na hora eu explico direitinho, tá? Mas eu vou tocar no assunto sim. Tudo bem? Então posso subir já o trabalho remoto para segundo lá? A gente passa para aprovação da ata, depois já o trabalho remoto. Bom, tudo bem? Alguém encontrar? Ata anterior? Observações, correções? Está tranquilo? Pode passar para aprovação? Então, os favoráveis à aprovação da ata, como foi enviada pelo e-mail, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade, Marcos. Teve um professor que comentou que não está conseguindo acessar todas as datas de produção no site. Para buscar informação sobre as bolsas, como foi dividido, mas as datas ficam todas lá na página do departamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque eles falaram que não estavam atualizados. 16, 17 está atualizado, né? 18. Março, abril, maio, junho. De meados do ano para cá vai estar desatualizado. Pediram para a gente tentar buscar informação, acho que aquelas votações que teve de bolsa, não conseguir achar. Então, atualizar, por favor, Marquinhos. Já aproveito a oportunidade
da vigência anterior. Só jogar proveito da atualização lá. Beleza. Agora que eu estou vendo, não está projetando ali, vocês me avisem, por favor. Eu achei que vocês estavam vendo. Trabalho remoto é o seguinte, vocês sabem, o Instituto já vem realizando trabalho remoto há algum tempo, há 2 anos e meio mais ou menos, né? Terceiro ano. Só que as regras de trabalho remoto sempre foram bem precárias, eu diria assim, porque não tinha métrica, né, para comparação ou equivalência do trabalho, como acontece nos órgãos de controle, por exemplo, na CGU, TCU. E nós, no campus Matão, sempre veio fazendo, faz experimentalmente, detecta onde pode melhorar, na próxima regra a gente vai melhorando. E é assim que a gente tem feito ao longo do tempo. Em face disso, só no Instituto Federal como um todo, tem sido um pouco problemático, porque cada campus tem a sua regra diferente. Então começa um campus é mais fácil, outro é mais difícil, um cobra mais, outro cobra menos, e acaba que os diretores são cobrados, e a comunidade é cobrada tanto por cobrar como por não cobrar. Então a gente tem cobrado a reitoria de ter uma regra única, né? Uma regra razoável e única para o Estado inteiro. Diante disso, até o campus Matão foi, de certa forma, bem empenhado nesse aspecto. O campus criou uma regulamentação, né, uma norma, com o apoio, inclusive, de praticamente todos os administrativos, né, participaram, dizendo lá, criando uma planilha, dizendo, olha, o meu trabalho, eu gasto tantas horas para fazer determinada atividade, assim, com base nesse documento que nós fizemos, submetemos à reitoria, foi discutido com a CISTA, e era para ter saído uma regulamentação agora, em tempo hábil, com toda essa métrica. E não saiu, né, até a data de hoje. Saiu uma no meio do ano sem métrica nenhuma, até por isso eu não pautei no meio do ano com trabalho remoto, porque a regra era muito ruim e a gente não tinha um novo documento. E no último CODIR, quando tratou-se de trabalho remoto com os diretores, a reitoria falou assim que ela deve lançar um documento, uma regra para trabalho remoto para janeiro de 2019. E o período de recesso entre o Natal e o Ano Novo, geralmente para nós, uma semana antes do Natal, que a gente já não tem mais atividade no campus, ou são poucas atividades, esse período ficou descoberto. E aí a gente já ficou numa sinuca, né, frente a uma portaria do Ministério Público, vocês devem ter tomado conhecimento, que diz que para esse período entre Natal e Ano Novo é necessário que se faça a reposição dessa carga horária de trabalho, né? Então, a alternativa no campus para não precisar fazer reposição ou devolver o dinheiro é o trabalho remoto. Como o campus já experimentou e funcionou bem, né? Claro que tem ajustes, mas funcionou relativamente bem, eu sou a favor do trabalho remoto. Então, o que eu fiz diante desse panorama que eu coloquei para vocês no CODIR? Eu peguei esse documento que nós tínhamos criado no campus Matão, que foi discutido com a CISTA, é o documento que ia ser submetido para o Conselho Superior para implantar no Estado inteiro. Eu peguei esse documento e troquei os termos, onde estava reitoria, passei para o campus Matão. Os campos do Estado, campus Matão, e apliquei tudo só para o campus Matão. E ficaria então uma forma de aplicação desse trabalho remoto para esse período que eu comentei. Então a ideia é 1 semana antes do Natal e a semana depois entre Natal e o Ano Novo. A princípio a ideia era só entre Natal e o Ano Novo, só que a gente foi ver o Natal cai na terça. A segunda geralmente a gente emenda, então ficaria um trabalho remoto de 3 dias. Se a gente está querendo fazer uma aplicação de uma regra para ver se funciona, para identificar a fragilidade, ver o que é bom e o que não é bom, em 3 dias. Não é razoável um trabalho remoto de 3 dias só para a gente ter feedback. Então, por isso que eu propus que a gente incluísse essa semana antes do Natal, tá? Dentro da regra. Basicamente é isso. Tá? Então, o que eu queria trazer para o conselho era ouvi-los, claro, mas colocar
em regime de votação, pedir a aprovação desse trabalho remoto para esses períodos, a princípio. Uma semana do Natal, dia de Natal e Ano Novo. Dia 2 volta à normalidade. Então, aí eu vou entrar na questão de janeiro. A reitoria prometeu que até sexta-feira, dia 7 agora, eles vão lançar um documento para o período de janeiro. O que eu tenho de posição? Se o documento que vier da reitoria não tiver métrica, né, não tiver equivalência de carga horária do trabalho, nós não aderimos no campus Matão, porque esse é um ponto frágil com relação às auditorias. Então, se não tiver métrica para equivalência do trabalho remoto, é um calcanhar de Aquiles. E eu lembrei de outra coisa. Saiu uma instrução normativa do Ministério, dia 31 de agosto, eu lembro que foi o dia do meu aniversário, dizendo que as instituições do governo federal podem fazer trabalho remoto. Então, aquela dúvida que a gente tinha, pode, não pode, essa aí está sanada. Só que este mesmo documento também orienta que há a necessidade da métrica. Então eu fiquei feliz quando vi o documento, porque o que o campus Matão construiu atende exatamente o que depois foi lavrado nessa instrução do Ministério do Planejamento. Tá, então a gente, inclusive na minuta que eu pedi para o Marquinhos encaminhar agora há pouco, eu invoco esses dois documentos, tá? Tanto a portaria do Ministério Público como essa instrução que fala da necessidade da métrica, e por isso a tabela lá. Essa tabela diz o seguinte: olha, no meu setor, para usar e-mail, por exemplo, checar o e-mail institucional, eu gasto 60 minutos por dia. O outro setor vai dizer, não, eu gasto 1h30. O outro vai dizer, não, o meu é só 15 minutos. Porque cada um tem uma atividade diferente uma da outra. E essa tabela também não é engessada. O próprio documento já prevê que é experimental e cada um vai poder e deve fazer a correção dessa carga horária para dentro do que é razoável em relação ao seu próprio trabalho. Quer falar alguma coisa? Só lembrando que em janeiro, nosso setor brasileiro, a gente não consegue aderir ao trabalho remoto, TLT, se for fazer uma normativa que a gente se lembre que a gente não consegue fazer e que a gente também não consegue trabalhar as 12 horas. Porque a gente vai ter que estar todo mundo concentrado no mesmo horário para fazer as matrículas. Sim. Isso aí está contemplado também que os setores, por exemplo, matrícula, né, é um setor, um período que é bem articulado, a gente sabe disso, não tem problema nenhum. Né? Toda a regra aqui ela está em caráter voluntário e no interesse da administração. Então, setores que não tiverem condição, não vai dar para fazer mesmo. O setor financeiro, por exemplo, que entre Natal e Ano Novo, muitas vezes os colegas têm que vir aqui, porque tem pagamentos para fazer, tem coisas importantes. Então, a gente quer fazer... eu queria deixar mais ou menos encaminhado aqui. Se o regramento da reitoria para janeiro vier muito amplo e permitir uma complementação, a gente já segue esse documento nosso. E aí faríamos trabalho remoto em janeiro, combinando os dois fatores. Se o documento que vier da reitoria já vier um documento razoável, com métrica, a gente segue a reitoria e pronto, estaria resolvido. Se vier um documento da reitoria amplo, sem métrica e que não permita a complementação, aí não faremos trabalho remoto. Aí é tanto para a segurança para o servidor como para o diretor. Né? Porque aí, numa auditoria, a gente vai ter que devolver salário. Né? Então, e a gente acaba sendo solidário nessa responsabilidade. Então, era isso que eu queria ouvi-los, apresentar a demanda e ouvir cada um sanar dúvidas para a gente encaminhar. Outra coisa, a intenção é a gente colocar horário reduzido, tá, de trabalho também, para economia de energia elétrica, água, etc. Então, estou conversando com os dois diretores, administrativo e educacional, para a gente ver a situação dos setores, colocar um horário reduzido de atendimento no campus também. Das 8 às 5, das 9 às 5, né, que sempre foi? Deve ser menor, tá? A gente está pensando num horário até menor ainda, tá? Para economizar energia elétrica. Lembrando novamente. Isso. A gente ainda não tem um horário exatamente que eu preciso conversar. Então, lembrando que nos períodos de matrícula, a gente obrigatoriamente tem que atender o período pelo menos até as 6h30 da tarde. Sim, sempre com essas exceções de setores. E lembrando que não somos só nós, agora tem uma comissão de várias pessoas de vários setores estão nessa comissão. E que horas o trabalho? Das 11, então, tem matrículas de todos os dias. Tem matrícula das 9 às 3, das 11 às 6h30,
das 8 às 5. Mas, Cada por exemplo, matrícula de um curso Das é 8 às 6 pegaram aí a primeira até a última. das 9, das 8 às 6 e meia. Mas na primeira semana de janeiro, por exemplo, seria tranquilo para cá. Das 9 às 3. A gente já deixou certo das 9 às 3 porque é uma proeja e a gente já deixou a primeira Não, semana. do dia 7 É, do dia 7 a 11. Assim, Então, a primeira semana daria para fazer. Sim, primeira Então, semana, sim. gente, é isso. Né? Aí tem ainda esses pequenos detalhes que tem que ajustar, horário, por exemplo, mas essa é a proposta. Bom, aí abre para questionamentos, a gente passa para votação. Assim, aí minha posição bem pessoal mesmo com relação a isso, esse documento como está, eu estou muito tranquilo com ele, muito tranquilo mesmo. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele dá muita segurança para nós com relação ao trabalho remoto. Eu não tenho qualquer receio de receber qualquer auditor, né, e mostrar para ele como que é feito aqui. Então eu fico bem tranquilo da forma como está. Mesmo a questão do horário reduzido, você acha que dá para ficar tranquilo a Sim, questão do horário reduzido? porque aí tem um decreto ainda da Dilma, que é um decreto que está mandando a gente tomar medidas para a economia de energia elétrica e água. Então eu justifico o horário reduzido com o decreto da Presidente da República. Então por isso que eu falo, hoje eu tenho bastante segurança para contornar todas as situações da forma como está. O documento da reitoria que veio no meio do ano, gente, aqui, da forma como está, eu digo para vocês, eu como diretor, eu não assino nem papel daquilo lá, tá? Da forma como estava lá, porque é muita responsabilidade sem a gente acompanhar o trabalho. Eu queria explicar para organizar, por exemplo, essa economia de as pessoas ficarem juntas também no mesmo setor. Porque, por exemplo, eu estou agora aqui em cima, eu vou vir aqui ligar o ar-condicionado só para mim, então assim, tem que descer. Tem que ficar todo mundo concentrado nas mesmas salas. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, fazer o trabalho todos juntos. Nós pensamos nisso, Carol, só que não é tão simples, porque tem a sua máquina, o seu computador, tem as suas coisas, né, assim, nem tudo está na nuvem. Mas só esse horário reduzido já gera uma economia tremenda. E alguns setores vão pegar a CAI, que são assistentes de alunos. Eles não terão atividade praticamente nenhuma em janeiro aqui. Salvo no final, né, de janeiro, que aí dá um preparo para o acolhimento, né? A última semana, sim, terá bastante atividade. Mas as primeiras 3 semanas não faz sentido. Então a gente queria colocar o regime de plantão mesmo, assim, sabe? Estamos desenhando para alguns setores não vir ninguém. Tá? Nos períodos que a pessoa vem aqui sempre e fica olhando para o trabalho e tudo, mas não tem atendimento a público, não tem nenhum aluno, nenhum professor aqui. Então, assistente de aluno, por exemplo, é um caso que não faz muito sentido a necessidade dele aqui, como faz a CRA. Então, a gente está fazendo esse estudo de setor a setor. Você já tem um horário? Não, isso estou ainda conversando com os 2 diretores para a gente ajustar o horário. E a possibilidade de flexibilidade, assim, a gente vai trabalhar das 9 às 3, mas a gente precisa estar 7 horas aqui. Tem algum problema? Sim, não tem problema. Ninguém vai engessado, não. Isso aí é tranquilo. Tranquilo? A gente pode passar a votação, então? Os favoráveis à aprovação, então, do trabalho remoto, da forma como foi enviado o arquivo para vocês, com a tabela de métrica, na semana antes do Natal e no período entre Natal e Ano Novo, para quem não foi acostumado, então, por favor, permaneçam Só para informar, a semana antes do Natal é que inicia no 17, né? 17 e 28. 17 em diante. Dia 17 em diante. O arquivo foi mandado hoje. Mandou, Marquinhos? Foi agora, foi um pouquinho antes da reunião aqui, senão não houve tempo para. Eu sei que não houve tempo para vocês lerem, por isso que eu tentei resumir aqui como está o documento. Eu fiquei no sinuca, porque eu sei que não deu tempo de ler, mas por outro lado, é a última ordinária do Concam. Então, assim, a gente pode não deliberar hoje, só que a gente precisaria convocar uma extraordinária do Concam ou fazer a de referendo. São alternativas. Né? Isso. Não dá para a gente colocar, por exemplo, se a gente botar o trabalho remoto e não ir específico às tabelas, porque, por exemplo, se for botar em específico as tabelas, não vai ter. Agora, eu, na minha posição, sou contra o trabalho remoto, mas, entendeu? Entendi. Então, não daria para a gente colocar assim, por exemplo, como é urgente a questão do trabalho remoto desse período de dezembro, e aí essa
Sem a tabela, Alexandra, eu não vou encaminhar trabalho remoto. Então ou é com tabela ou não tem trabalho remoto. Agora, mas aí acho que os administrativos que participaram da construção, vocês poderiam comentar a respeito, qual é a opinião de vocês com relação a isso. A gente fica mais seguro com a tabela, né? Se quiser, eu posso abrir o documento e a gente daria uma olhada nele. Mas podemos fazer isso, então. E as vamos falar, vocês falaram. Sem tabela era assim. Qual relatório? Eu falo o que eu fiz, mas eu falo qual tempo eu utilizei nada. O que eu fiz? Posso colocar e-mail, fiz um curso, fiz. Aí, por exemplo, é estranho isso, porque você quer botar uma tabela nesse momento que é urgente resolver sobre isso. Né? E sem botar a tabela, você não aceita o trabalho remoto. Não põe votação. Né? Então, assim, é uma coisa incoerente. Não precisa pôr em votação. Se você vai decidir sozinho, decide sozinho sobre o trabalho remoto. Agora, se para botar a tabela, você tem que ter tempo para olhar, estudar, sei lá. Eu não sei nem direito o que é trabalho remoto. Eu não sei como foi a construção dos técnicos administrativos, como que eu vou votar sobre uma questão que define o trabalho deles e no resto do mundo. Eu acho que é isso. Eu vou abrir o documento e a gente pode usar um tempo para detalhar e tomar conhecimento do professor, aí vai ficar numa situação mais confortável. Essa primeira parte aqui, ela é a invocação da questão legal. Então, tem um artigo da Constituição que fala sobre a eficiência da administração pública. Então, a gente invoca ele. Olha, o trabalho remoto tem demonstrado em várias instituições que se ganha em eficiência do trabalho. A gente invoca isso. Tem uma lei que equipara, né, o teletrabalho ou o trabalho remoto. O trabalho remoto é o trabalho realizado fora da repartição. A gente chamava de trabalho em local de livre escolha, mas aí, como veio a portaria do Ministério do Planejamento, eles chamam de teletrabalho ou trabalho remoto. A gente está adequando a nomenclatura conforme o Ministério lá. A instrução normativa que eu comentei, né, que ela diz que pode fazer o trabalho remoto. A portaria do Ministério do Planejamento que cita quanto à necessidade de reposição, caso seja feito recesso mesmo no final do ano, sem atividade nenhuma. E eu citei a necessidade de regulamentar provisoriamente o trabalho remoto no campus Matão, porque ainda não tem um documento amplo, né, por parte da reitoria. Eu vou passar para a tabela, porque tem um cronograma. Esse cronograma a gente vai ter que mudar, porque, de novo, a gente não tem tempo hábil para fazer toda a tramitação de chefe imediato, diretor-geral, com esses prazos que estão aqui, já para o dia 17. E aqui é uma tabela. Essa tabela, como que ela foi criada? A regra do trabalho remoto funcionava como a Carol comentou. Você colocava o seu relatório. Olha, eu fiz uma minuta de uma chamada pública, ou eu analisei um PPC de curso da pedagoga, né? Foi isso que eu fiz, mas não tinha uma correspondência de quanto trabalho, né, como é medido esse trabalho, quanto isso equivale para a gente ter a comparação como se o trabalho fosse presencial. E esse é o calcanhar de Aquiles do trabalho remoto, né? Porque a pessoa pode falar assim, eu usei 6 horas por dia vendo e-mail. Aí a gente não tem como. Usou, não é muito tempo, é pouco tempo. Usou mesmo, e fica na subjetividade. Tinha um documento que a gente passava para provar o seguinte: eu vou gastar 1 hora para ler e-mail por dia. Não tinha esse documento antes. Isso. Porque se eu pusesse 6 horas, você reprovaria. Vou ler e-mail 6 horas por dia. Exatamente. E cada servidor usa um tempo distinto para cada atividade, igual eu comentei. Determinados setores usam muito tempo com e-mail, outros usam pouco tempo com e-mail. Então, por isso que aí, quando a gente criou essa planilha, nós apresentamos para os administrativos que podíamos suprir cada um
colocasse aqui o que é razoável no seu posto de trabalho. E claro que a gente comparou a planilha com a nossa vivência, né, da instituição, todos os chefes imediatos, todos. A gente comparou e falou assim, isso aqui está bem razoável, essa planilha, isso aqui realmente é o tempo que se gasta, provavelmente dentro das suas atividades. Então, quem criou esses números foi praticamente toda a comunidade. Então, vamos pegar aqui um setor. Diretor administrativo, cada setor, CCF, que é Contabilidade e Finanças. Inclusão de usuários no CIAF. Se ele precisar fazer isso no período em que estiver no trabalho remoto, ele usa 20 minutos para fazer. Então, é essa equivalência. Realmente é o tempo que se usa para incluir usuários no CIAF. Como que comprova isso? Olha, está lá a data do extrato, se precisar numa auditoria, a gente busca lá no sistema e está lá, olha, foi incluída uma pessoa em tal data, correspondente ao trabalho remoto. Então, para tudo isso, a gente tem as situações de contorno. Então, tá vendo? Olha o tanto de atividade que a gente tem para cada um dos setores. Estou passando só CCF aqui. Né? Coordenação de laboratório. Criar um manual pós-aula de alimentos para alunos de iniciação científica. 360 minutos. É a emissão do manual. E assim vai para cada atividade de cada setor. Fazer criação de período de rematrícula no SWAP, cadastramento de todos os alunos do ensino médio no sistema Educacentros, 180 minutos. A CRAC executa, o que comprova é um print dessa tela, dessa criação dessa atividade. E assim sucessivamente. Então, essa tabela ela não é exaustiva, ela é a primeira tabela que a gente criou, ela vai precisar de ajustes, né, tanto em carga horária para cima como para baixo. Mas a gente só vai descobrir isso ao longo, né, do tempo da execução do trabalho remoto. Variou um pouco, professor, assim. Lhe daria condição de... A gente vai votar o que mesmo? Aprovação da execução do trabalho remoto na primeira semana antes do Natal e nos 3 dias entre o Natal e o Ano Novo. Em regime experimental, isso, usando essa regra que... Não, em janeiro. Janeiro não, porque aí em janeiro a reitoria vai descer um documento. Aí, por isso que eu falei, eu não sei o que vai acontecer, né, porque nós não temos Concam até janeiro, mas eu queria, o que eu tenho em mente, é o que eu comentei com vocês, olha, e é um documento da reitoria amplo, sem perspectiva de complementação. Eu como diretor, eu digo a vocês, nós não faremos trabalho remoto aqui, para dar segurança ao administrativo e a mim também. Se vier um documento da reitoria bom, né, que tenha métrica, a gente segue a reitoria de boa. E se vier um documento da reitoria amplo, que permita a complementação, a gente segue esse mesmo documento aqui para janeiro também. Mas a princípio eu estou colocando em votação só a primeira semana antes do Natal e os 3 dias entre o Natal e o Ano Novo. Depois eu coloco a questão de janeiro também em votação, se for o caso. Tá? Ou, eventualmente, eu posso fazer isso a minha referência. Né? Aí eu trago o Concam na primeira do ano que vem. Isso, só queria falar mais uma coisa, que nos nossos relatórios, para a comprovação do nosso trabalho, a gente tem que printar tudo que a gente faz. Então, li e-mail, printa, fiz uma tabela, printa, que a gente não imprime isso. Porque a gente só pudesse colocar no SWAP, isso, senão a gente não tem economia, se a gente tiver, como nos outros relatórios, que a gente tinha que imprimir isso. Agora não vai precisar imprimir, mas vocês precisam guardar, porque na auditoria vocês vão precisar comprovar essa atividade. Então, é importante guardar bem esses documentos, né? Porque depois eu só se perdi, não cola para o auditor, né? Manda quem a gente faz, a gente manda para a chefia imediata e para a gerência, né? Então, mandou para a diretoria. A gente manda para os dois, todo mundo tem, né? Foi feito no trabalho. Tudo bem, eu vou colocar então em votação e aí quem não se sentir confortável, fique à vontade. Bom,
Então, os que forem favoráveis a aprovar o trabalho remoto, nos moldes que nós comentamos aqui, e com base nesse documento que foi enviado por e-mail, por favor, permaneçam como estão. Todos. Contrário? Os que forem favoráveis? Permaneçam como estão. Ah, Todos são favoráveis, então? não. Então, eu vou inverter. Os favoráveis à aprovação do trabalho remoto nessa semana antes do Natal e o período de recesso entre Natal e Ano Novo, por favor, levantem a mão. Os favoráveis. 2, 4, 6. Contrários. Abstenções. 3 abstenções. Tá. Eu queria, então, agora ouvi-los com relação a janeiro. Entenderam as 3 perspectivas que nós temos no trabalho remoto em janeiro? Eu queria ouvi-los, pelo menos a opinião de vocês sobre essa coisa, esse desenho que eu coloquei. Né? Porque nós não teremos tempo de chamar outra ordinária ou outra extraordinária do Concam até lá. Alguém quer manifestar? Ninguém? Tranquilo? Então tá bom. Eu acho que com relação a janeiro, seria interessante analisar o que é você falou. Eu acho que isso. Mas eu acho que se todo esse processo, como você relatou, né, já foi para a CISTA, né, já teve esse trâmite, né, então eu acho que já tem um processo de avaliação. Esse documento que vem na reitoria pode dialogar com isso ou não, né? De alguma forma, pode dialogar com isso ou não. Né? Se não dialogar, mesmo assim, acho que é um documento que vem na reitoria. Eu acho que, em termos de campos, assim, eu acho que é uma escolha do diretor, mas como Concam, eu acho que valeria a pena analisar. Né? A negativa eu acho complicado. A negativa do documento da reitoria. Colocar isso ou aquilo. Se o documento da reitoria vier assim, eu nego. Eu acho que talvez não entendo, ou então ir junto com a reitoria. A redução será na reitoria. Mas uma visão muito fora, um conselho, uma diplomacia. Tá bom. Eu queria achar um mecanismo para avaliar o gargalo é a questão da métrica. Tá? Inclusive, nessa reunião que nós tivemos com a CISTA, ele ficou bem claro lá que isso aí era condição sine qua non. Se não tiver métrica, os diretores estão fora. Resumindo, essa posição. E nós saímos da reunião lá meio encaminhado nessa linha. Quando veio o documento da reitoria do meio do ano, não tinha métrica nenhuma. Aí, com isso, inclusive, que vários campos do Estado não aderiram. se vier com uma métrica, ainda que diferente da que a gente propôs, pode ser mais rica ou mais permissiva, independente disso, mas com uma métrica, qual seria o posicionamento? Então, eu comentei, se for algo razoável, é algo razoável. Agora, assim, a pessoa. A questão é exatamente isso, vamos avaliar a razoabilidade tendo uma métrica, como temos se é razoável ou não essa métrica. Se não tiver a métrica, é batata, não tem métrica, nós podemos ter não tem. Agora, se tiver uma métrica, como avaliar se ela é ou não? Eu acho que se vier com métrica, dá para fazer. Ainda que. Já é um passo. Dá para fazer, mas com as ressalvas que provavelmente serão necessárias correções ao longo da caminhada. Mas com isso eu não tenho problema, porque fazer experimentalmente, e a gente detectar, quantos e-mails tramitaram aí? A pessoa falou que gastou, sei lá, um mês, 40 horas de e-mail, respondeu 4 e-mails, não rola, é isso que eu chamo que não é razoável. E acontece, viu, Yuri? É exceção, é bem exceção mesmo, mas acontece. E a gente vê que acontece. Então é isso. Bom. Beleza, vamos adiante? São
Só que quando você coloca o caso só de fazer, por exemplo, se você coloca para ficar aberto até no dia 1º de dezembro, na verdade, quando liga meia-noite no dia 30 de novembro, no dia 1º, ele já fecha. Ele tem um dia que vai fechar na primeira hora daquele dia. E eu entendi que ia contar aquele dia inteiro e ia fechar quando aquele dia acabasse. Aí eu tinha colocado o primeiro prazo lá para colocar o encaminhamento para uma data e ainda nesse último dia para colocar o encaminhamento e a gente fechado. Aí eu precisei ligar a votação, por isso está com duas palavras diferentes. Fica aí de aprendizado para quando chega no negócio. Talvez que o dia que você coloca lá, na hora que chega naquele dia certo. E aí, no primeiro, se vocês abrirem, eu nem tem como excluir as pautas no primeiro tipo de direito, mas não precisa abrir não. Está toda a discussão que foi feita lá, todo mundo participou. E aí, por que paguei essas pessoas que querem opinar, mas também na hora de opinar não opinam, porque não tem nem 20 participantes da discussão. Se a gente considerar que entre os servidores nós somos mais de 100, e considerar a quantidade de alunos, porque eu mandei por e-mail dos servidores, foi postado no Twitter, foi postado no Facebook, mas nem 20 pessoas participaram. Então, assim, é uma ferramenta que está aqui para auxiliar, mas no dia a dia as pessoas, infelizmente, não se viraram de participar. Então, eu acho que assim, o aberto disso foi prolongado em diversas formas de comunicação. Eu acho que as pessoas decidiram que vai ser discutido. Sentido de continuar discutindo de novo. Então, eu peguei de toda a discussão está aberta, qualquer pessoa pode entrar lá para ver, e aí coloquei 5 encaminhamentos principais. Se você puder baixar aqui. Bloco lá? Não, só queria mostrar a votação. Aí está a discussão de todo mundo, e aí eu coloquei os 5 pontos principais de tudo que foi discutido, o que dava para extrair de pontos principais para a aplicação do documento. Daí esses 5 questões que estavam embaixo, só para mostrar essas 5 pautas, se puder passar rapidinho. Então, ó, a primeira delas, eles sugeriram que fosse criado isso, aí, foi sugerido pela parte das pessoas que no texto não continha informação sobre quem ia avaliar as imagens. Fala que o diretor-geral pode liberar o acesso às imagens, mas de quem seria essa responsabilidade? Quem aqui no campo vai pegar as imagens, analisar, o que aconteceu e tudo mais. Então, eu coloquei essa pergunta e boa parte das pessoas responderam que gostaria de ter uma comissão esporádica, uma comissão que não existisse de fato, regularmente, só quando não tivesse necessidade ela fosse pelo menos um representante de cada setor dessa parte dessa comissão. E aí coloquei em votação. Se vocês olharem ali do lado, tem lá 11 votos que dá, tem a porcentagem de 5 concordaram. Não, mas 84%. Pelo que eu entendi, o que ele delibera faz? Ele pega todos os votantes e calcula a porcentagem daqueles que concordaram, porque a pessoa tem a opção de votar só porque ela concorda, o restante ela deixa de não. Ele pegou todos os votantes de todas as questões, fez a porcentagem de quantos votaram. Então, de todo mundo que participou, 84% concordaram nesse ponto. Então, eu só me queria assim, tudo que era maior de 50%, por mim, estava aprovado. E todas elas foram maiores de 50%. Então, eu pensei nisso no texto do regulamento. Eu pensei que então, parágrafo falando que você criar uma comissão para analisar. O professor Igor tinha sugerido que não fosse instalado câmera dentro do laboratório de informática e dentro dos laboratórios lá no prédio dos laboratórios, mas não dentro dos laboratórios que tem aula. E muitas pessoas concordaram com isso em votação e foi votado mais uma vez assim, a favor. Então, eu coloquei essa sugestão no regulamento de chegar a esse parágrafo e colocar os laboratórios de informática e os laboratórios de química junto com as partes que não vão ser gravadas. Tem um parágrafo no regulamento que cita vários locais que você não vai. Aí o próximo, tinha lá as situações que você pode pedir pegar as imagens, mas não falava no parágrafo quem pode pedir, só situações. Então a gente colocou em votação esse parágrafo que qualquer membro da comunidade poderá pedir as imagens, desde que respeitados os 4 itens que tem lá no parágrafo anterior, pegando o documento também. E a última coisa que foi discutida aí foi colocar um parágrafo que fica proibido o armazenamento
Eu só fiz as alterações e marquei o valor do livro lá. Tá vendo o valorzinho? Assim, só o valor. Se você clicar, já vem. Então, ó, sugestão do pessoal é a gente chegar esse parágrafo então, e colocar lá em cima que está proibido a filmagem dos fotografatórios de informação dos fotografatórios. Só que aí, lendo o texto hoje, eu acho que não deveria ser indicado no primeiro parágrafo, mas só ser explicitado ali, no caso do bloco do laboratório de química, no treinamento poderia ser feito dos corredores, verificar isso aí no bloco. Então, vou ficar dúvida nenhuma de que tem essa diferenciação do corredor com os laboratórios de química, sala de aula. Para baixo, seria inserir esse parágrafo, fica proibido o armazenamento de algo mais substâncias. O armazenamento ou a captura também? Quando a gente colocou o armazenamento no sentido do regulamento, está falando no sentido pelo que o regulamento como um pouco é a captura. Esse termo armazenamento no sentido de captura e guardar. Esse parágrafo falando que qualquer pessoa pode solicitar as imagens desde que explicar as situações elencadas acima, que é dano ao patrimônio, poucos recursos, acidentes, perturbação normal. E esse artigo que não tinha, e aí, pela sugestão da votação do DLPR, que é o que, no caso da solicitação de imagens, não precisa ser aplicada para cada caso, e fica a responsável pela análise de divulgação das imagens, no sentido de divulgar para a pessoa que pediu acesso. E aí, se tiver necessidade dessa avaliação, que cada segmento do campus elegeria a pessoa que vai perguntar e opinar nessa discussão. Então, os alunos escolheriam um aluno técnico, escolheriam o técnico, vocês, os técnicos e o pessoal que do lado também é sempre ter pelo menos uma pessoa do setor responsável pela prova. Por exemplo, se é uma família do lado educativo, uma pessoa da cara, se é uma família de informática, uma pessoa lá serve do administrativo. Essa comissão seria formada uma comissão diferente para cada caso de solicitação. Isso. A ideia central foi assim, não sobrecarregar. Primeiro, se tiver uma comissão fixa, porque teria que ter lá uma portaria, mas pode ser que essa comissão fixa seja chamada. Se tiver uma comissão esporádica, que é sempre as pessoas, ela acaba sendo uma coisa, né? Então a ideia é, cada vez a gente faz uma coisa. Como seria a logística para fazer uma eleição agora? A nossa ideia é que fosse uma coisa bem simples, uma coisa por exemplo, teve uma situação onde a gente estava no e-mail e ver se alguém se candidatar. Se várias pessoas se candidatarem, não é para citar assim. A nossa ideia é que mais ou menos vai ter uma cidade aqui. A nossa ideia é uma coisa bem simples, não tem que ser aprovado pelo quem quiser se candidatar, se candidatar. Não, eu conheço o diretor, sei lá, pode sugerir os docentes, técnicos, se for um caso muito grave, de finalizar o programa de liga, vou chegar a ser contato com algo na mídia. Uma portaria Uma portaria extraordinária. que aconteceu algo no laboratório, deu muito no laboratório, alguém da turma, que aconteceu problema, professor, então é um caso nosso. Então, assim, essas são, se vocês quiserem se sentir confortável com o tal de divulgar, eu só coloquei as sugestões ali porque é uma coisa que vai até esse final de semana, né? Na verdade, eu só tenho tempo de mexer nele hoje. E aí, se vocês quiserem ler com calma, também já passa na próxima. Eu queria pautar dois pontos só com relação ao trabalho. Na verdade, três não é um elogio. Mais uma vez, Fernando, parabenizar, porque é um trabalho de bastante publicidade, com dinâmica, com participação. Então, eu acho que é um ótimo caminho que o campus tem tomado em construir suas regras com a comunidade. Então, te agradecer e parabenizar. Aí, com relação às alterações, eu vou chamar assim, tem duas que me preocuparam aqui. Uma é que aqui fala que proíbe câmeras em ambiente de trabalho, vamos dizer assim. E
tem alguns setores nossos que as coisas se misturam. Por exemplo, um dos locais onde tem sido demandado bastante a instalação de câmera é a biblioteca, por conta do patrimônio, porque lá não tem sistema de proteção ao acervo. Então, a pessoa põe um livro sei lá, dentro da roupa e sai. E ali a câmera que faria esse papel de a gente tentar descobrir como subir esse livro. Só que ali também se mistura o ambiente de trabalho das assistentes da bibliotecária. Então, se a gente proíbe, e eu sei, por exemplo, que elas lá são a favor da câmera, no ambiente delas de trabalho. Então, a gente ficou numa... Não é esse termo, no ambiente de trabalho. É só os laboratórios de Não, de aula, né? Seria esse o termo. Aí tem que ter a legislação trabalhista. Ó, salas ou gabinetes de trabalho. Isso daí é um documento digital. Não, então, é só que você falando e lendo agora aqui, me surgiu essa questão que a gente fica num círculo vicioso, porque é lá que tem a demanda e lá não vai poder instalar. Então... Não, mas dá para instalar no ambiente reservando, né? Reservando o espaço que você trabalha. Não precisa ficar pegando elas. Então, mas aí que tá. As servidoras lá querem a câmera para protegê-las, porque já teve ocorrência lá dentro. Entendeu? Assim, o desejo das servidoras até para se proteger, porque já teve até ameaça de agressão lá, entendeu? Não, para mim, Tem uma autorização do servidor? Mas aí eu não sei quanto a legislação trabalhista. Mas como assim é a restrição? é um caso pontual. Depois você pergunta para elas. Porque viram alguém pegar Diretamente no ambiente onde ele trabalha. Não viram pegar. Tem uma pessoa que não está voltado para as contas. Então, normalmente voltado para os pontos comuns, não para o ponto de trabalho da pessoa. Enfim, vou dar uma sugestão. até porque se tiver uma legislação trabalhista que barra, isso princípio, então pode colocar aqui depois. Posso dar uma sugestão? Só para. Porque eu acho que a gente tem condição de votar hoje. Porque o documento para mim tá legal, assim, como primeira versão, tá? Para mim, eu ficaria bem tranquilo. A gente tem condição. Minha opinião, mas, de novo, é o conselho que vai decidir. Bom, só precisa dos seus comentários. E aí você conversa, pode ver o que você tem transparente no artigo 6 do portal. Então, eu preciso apresentar para vocês o que você discutir. Entendi. Eu ia sugerir aqui que a gente colocasse um vírgula, exceto no caso de autorização expressa do servidor do referido ambiente. Do setor. Então a pessoa diz, olha, eu autorizo. Nesses casos a gente poderia filmar, porque aí a pessoa tem liberdade, nós não vamos colocar câmera lá goela abaixo, né? Ela continua com o seu direito preservado, e se ela achar por bem que é bom lá, a gente coloca. É tranquilo? Em relação a isso? Alguém seria contrário a gente colocar esse inserto? Tá. Eu vou rabiscar aqui só para não esquecer. Aí eu vou para o próximo ponto. E aí, minha opinião é que se a gente resolver o próximo ponto, a gente teria condição de votar. Mas aí eu devolvo para o conselho. Tá bom? Exceto nos casos com autorização expressa do aí tem que ser dos servidores, porque se tiver mais de um. Mas essa autorização expressa para os servidores seria o quê? Todas as pessoas da biblioteca têm que assinar. Isso, exatamente. Todos. Isso, exatamente. Se um falar que não, aí não pode. Eu vou pôr amarelinho só para a gente não esquecer. E o outro ponto que é polêmico é esse aqui, tá? Porque a gente está dizendo não compete a CTI monitoramento ou recuperação das imagens. O monitoramento eu concordo, porque não é para eles ficarem lá olhando a imagem, eu concordo. Mas a recuperação, aí a gente tem um problema. Porque se não for a CTI, quem vai ser? E é uma questão de telecomunicação. Alguém vai ter que acessar esse
sistema, servidor e recuperar isso aí. Então, na minha opinião, a recuperação tem que ser do coordenador da CTI. Porque se não for ele, aí a gente precisa levantar quem vai ser. Aí não vai ser as meninas da cara? Não vai. Carol, não vai. Yuri, não vai. Então, assim, o setor mais próximo de telecomunicações é a CTI. Então, esse é um polêmico. Porque se não for lá, a gente precisa descobrir. Então, a hora que a gente precisar dessa imagem, quem vai recuperar? No regulamento digital, na verdade, eu acho que já tinha aquele cara embaixo da técnica que a gente falou que não precisava colocar quem fica embaixo da 10 mil. Não sendo caracterizado como monitoramento ou recuperação de imagem. E aí, só que também você falou que esse regulamento foi construído junto com eles, né? O pessoal que tem. Sim. Na verdade, não foi aproveitado, acho que de Hortolândia, outro campo. Então, assim, eu acho que eles já tinham tirado essa responsabilidade deles quando construiu a primeira versão. Então, não sei se como conselho, você a gente atribui essa responsabilidade para eles e eles são obrigados a acatar isso que você tem. Minha opinião, na verdade, eu não consigo encontrar outra solução que não o coordenador de TI fazer isso. Porque nós não temos jornalista, não tem alguém concursado em audiovisual. Se tivesse, seria essa pessoa, né? Alguém concursado em audiovisual. Inclusive, a gente até pensa nesse cargo um dia, né? Quem sabe? A gente tem alguém de audiovisual, mas não temos. Então, automaticamente seria o setor mais próximo dessa atividade. Por isso que eu falo, nós não temos outra. Na verdade, essa cláusula, como está aqui, ela invalida todo o processo, porque quem vai recuperar? E o Concam pode voltar e atribuir essa responsabilidade para eles? Pode ser, por isso que a gente está fazendo um regramento, né? Uma vez aprovado o regramento, está colocado ali. Minha sugestão é a gente realmente retirar, sim, o monitoramento. Isso aí não é para eles fazerem mesmo. O encaminhamento da comissão foi da discussão foi muito boa, uma comissão, que aí é imparcial, não fica o diretor, né? Ou quem quer que seja, é uma comissão, vai lá, fica imparcial e cumpre, de certa forma, mas a recuperação tem que ter alguém que sabe fazer isso lá, entra lá no sistema e pega essa imagem. A gente não sabe fazer. Porque o pessoal da TI poderiam compor essas condições, não é? Ou não? Pode. Na verdade, para mim, automaticamente está, porque... Porque eu posso simplesmente requisitar. Eu quero o que foi filmado das 6 às 8, dia 5 de dezembro. Aí vai lá, dá um pendrive, toma aqui, se vira a condição. Aí a TI não precisa implementar. Sim. Mas seria uma recuperação, mas não ficar assistindo. Talvez essa que seja. Entendi. Recuperar sim, porque o banco de dados vai estar com eles. Entendi. Então eles podem não fazer parte do projeto, né? Mas não é necessário, pelo menos, né? Não está formada ainda. Não, porque ela seria uma DOC. Surgindo demanda, a gente nomeia a comissão. Então, se todos concordarem, mas eu acho que deveria ser contado duas coisas separadas, a retirada desse lixo e a revisão do futebol. Tá, então vou seguir a mesma linha. Alguém é contrário eu solicitar essa alteração? Sim, seria contra eu solicitar essa alteração? Manter só o não monitoramento, mas a recuperação sim para a CTI. Alguém seria contrário a essa proposta, pelo menos? Não? Então eu vou colocar dessa forma, tá? Agora vamos para o próximo encaminhamento. Dá para colocar em votação? Alguém se sente desconfortável de votar hoje, por exemplo? Com essas correções que nós fizemos? Não? Tranquilo? Então eu vou colocar. Vou fazer 3 passos, tá? Primeiro as alterações, as duas que eu mencionei, e a votação do documento final, né, para a gente aprovar. Pode ser? Então tá bom.
favoráveis de inserirmos essa frase nesse artigo, né? Exceto em casos com autorização expressa dos servidores, dos respectivos ambientes para restrição de filmagem. Por favor, levante a mão os favoráveis a inserir aqui Em sala de aula, como que ele vai atender, fica totalmente fora, né? Tipo, não, nem com autorização de maneira alguma. De maneira alguma. Esse cartão, depois a gente vai mexer. Posso pôr? Eu ia falar administrativos, mas em condição administrativa, né? Biblioteca, por exemplo, é mais educacional do que administrativa. Mas eu acho que deu para entender aqui, né? Então, vamos. Tem alguma sugestão de texto? Senão vou botar de novo. Capítulo 1. Então, os favoráveis ao inserto dessa frase, conforme está projetado ali, por favor, levante a mão. Favoráveis. Só o Samuel. Então tem a unanimidade. 2, 4, 6, 8, 9. Então ainda temos 4. E os favoráveis a mantermos na competência da CTI somente a recuperação dos dados, mas não o monitoramento. Por favor, levante a mão. Yuri? Abstém. Então, quanto à outra frase, foram todos favoráveis, todos né? foi unânime. E essa aqui tem, como todos os demais foram favoráveis, o Yuri abstém e os demais todos favoráveis. 3 tem 7 a favor, 1 abstenção. E com isso, então, passa em regime de votação o documento todo com as alterações. Aí os favoráveis, então, à aprovação do regulamento de filmagem e monitoramento, por favor, levantem a mão. Carol, você é a favor? Desculpa, só uma coisa. Então temos a unanimidade novamente do Estado. Obrigado. Parabéns mais uma vez à comissão que se empenhou no documento. E mais uma vez, como sempre coloca, essa é a versão 1.0. Você faz a consideração? Você poderia fazer, Fernando? Você me manda esse aí. Só para eu ter essa casinha amarela. É até melhor te mandar, né? Ele já está no lugar. Só da TI lá que eu não escrevi nada, tá? Não, mas esse aí você pega lá. Eu faço um caminho como se fosse me lembra no final aqui de eu te mandar já, só para a gente avançar na pauta. Tem boas notícias. Tem boas notícias. A quadra, o campus, começou a ser construída. Tem algumas informações importantes também, tá? Com relação à quadra. Foi um malabarismo, tá? Foi um verdadeiro malabarismo administrativo para conseguir que essa quadra começasse a ser construída. Por quê? A grana que a reitoria disponibilizou para construir não incluiu a terra plenária. Eu pedi apoio à prefeitura e a prefeitura liberou um recurso que só dava para metade da terra plenária. Então foi um verdadeiro malabarismo para a gente conseguir negociar algumas coisas e fazer com que a obra começasse a ser realizada. Informações importantes com relação à locação da quadra. No campus, a gente isso tinha sido discutido em reunião anterior. Aqui a gente tem a portaria, né? Aqui o bloco onde nós estamos, laboratório, e aqui o cantinho do campus ali. Ó. A gente tinha já discutido em reunião anteriormente que esse lugar aqui ficaria reservado para o restaurante. Sobre qual estratégia? Aqui tem um portão de carga e descarga, então ficaria um lugar próximo, e também a entrada do restaurante estaria próximo do bloco educacional. Tá? Só que por conta dessa questão de terraplenagem e não ter dinheiro para fazer terraplenagem em um terreno muito íngreme, e também uma outra questão que aí tecnicamente foi a mais importante para fazer a realocação,
é que aqui nessa área a gente tinha um desenho de colocar um campo com pista de atletismo, quadra de areia. No desenho anterior, que a gente tinha colocado a quadra aqui, que é nessa área em cima, que é onde eles começaram a mexer, a gente teria uma falha técnica com relação à infraestrutura, vestiário e banheiro. Se a gente fizesse a quadra aqui, depois o vestiário e banheiro aqui, ia faltar vestiário e banheiro para o canto lá. Se a gente fizesse vestiário e banheiro aqui, ia faltar para a quadra aqui. Então, por conta dessas questões, todas dessa conjuntura, aí não deu tempo de discutir com a comunidade, foi uma decisão técnica mesmo, com base nisso que eu estou comentando com vocês. A quadra veio para cá, que é essa área embaixo do laboratório, e a área que onde a gente ia colocar a quadra ficou então para o restaurante no futuro. Tá? Porque aí a questão técnica aqui de carga e descarga continua válida e o acesso também continua bom aqui em relação ao bloco educacional. E essa área aqui que a gente chama de uma área mais nobre do campus, que é mais centralizada, ela continua preservada para projeto futuro de auditório, biblioteca, as áreas que vai precisar mesmo de uma área grande, mais nova. Tá? Então essa estratégia de alocação que a gente adotou. Tá bom? Então vou colocar isso no Concam para ter informação. Eu submeti agora essa semana para a prefeitura um pedido de apoio complementar para a gente continuar no projeto do campo. Aí a ideia é o campo com uma pista de atletismo em volta, quadra de areia, um salão, vou chamar assim, para tênis de mesa e jogo de tabuleiro, essas coisas, e vestiário e banheiro. Tá? Então a gente ficaria, eu estou chamando ousadamente de complexo poliesportivo do campus Matão. Né? A gente ficaria esse setor aqui do complexo poliesportivo. E aí, o professor Felipe, que é agrônomo, né? Bastante o pessoal queria jogar para o cantinho aqui, né? Para aumentar. A gente está preservando esse canto do pessoal da agroecologia, do setor da estufa, mas a princípio vai dar certo. E aí vem mais uma boa notícia que eu recebi ontem. Essa proposta aqui do recurso para essa outra terraplenagem foi submetida ao Conselho da Secretaria de Educação ontem, e foi aprovado. Tá? Então a gente vai ter agora, a hora que voltar o semestre que vem, a quadra está pronta, e a gente vai conseguir essa área de terraplenagem no campo aqui também. Aí eu não tenho detalhes de quanto vai ser esse recurso e o que vai dar para fazer. Eu acho que vai ser só a terraplenagem e a grama, tá? Mas já é um espetáculo. Assim. Isso aqui a gente calcula mais ou menos só de terraplenagem e grama, algo entre 30 e 40 mil reais. Tá? E para esse aqui da quadra, a prefeitura deu 7.800 reais de terraplenagem. Tá? Então, assim, em tempos de crise, né, e etc., a gente conseguir fazer alguma coisa, né, construtiva assim, no campus é bem legal. É claro que isso aqui, perto dos ginásios que o Instituto Federal tem por aí, né, ginásio de 4, 5 milhões de reais, né, é muito pouquinho. Mas sendo bem realista, ou a gente vai construindo devagarinho, ou não vai ter nada. Né? Então, eu considero uma conquista para nós no campus hoje. Não vai ser mais Não. Porque para fazer a terraplenagem daqui, precisa de terra. Então eles estão tirando a terra de lá e jogando aqui. E aí com isso também a gente já está ganhando a terraplenagem lá de cima, que já está ficando nivelado. Então tem um monte de coisas técnicas, né, que foram ajuntadas para a gente tomar essa decisão lá. O som vai atrapalhar? Oi? O som da quadra não atrapalha na instalação? Então, ela está longe, né? Porque as salas estão aqui. Passa a sala. Mas assim, toda escola tem também, as quadras geralmente são bem juntas, isso aí nós estamos numa escola, né? Vai ter que ter um equilíbrio aí. Mas só por curiosidade, a quadra vai ser aquela mais reduzida ou Sim, essa é outra questão. O modelo é um modelo do FDE de quadra reduzida. Mas, de novo, dentro da estratégia da terraplenagem, aqui já estamos deixando a área para ampliar. Foi outra briga. Por quê? O pessoal da empreiteira queria começar a obra e eu segurando, não, porque eu preciso brigar pela terraplenagem, porque se a gente perder o timing, perder essa terraplenagem hoje, nunca mais faz. Então eu segurando os caras querendo começar a trabalhar e eu brigando assim, entre aspas, negociando com a prefeitura, com a empreiteira, com a reitoria para a gente tentar resolver. Deu certo. Então essa área de terraplenagem já está previsto
o espaço para ampliar. Essa foto eu tirei ontem, né, para baixo do laboratório lá, então já está até criando a carinha de terreno mesmo. Trabalho remoto nós falamos. A quadra era mais informe, tá? Não era exatamente pauta, porque acho que não tem nem o que deliberar, acho que não tem alternativas. Alguns informes, rapidinho. A gente precisa formar a comissão de eleição do Conselho Superior. Foi divulgado, não houve manifestação de interesse de ninguém. Eu vou adotar sorteio, tá? Eu tenho interesse. Tem interesse? Por que você não falou antes? Não, tranquilo. Quem tiver interesse, só manda um e-mail lá, então, porque já fica registrado, Carol. E aí as demais vagas a gente vai sortear, tá? Para não ter parcialidade e tudo aí, inclusive dos alunos, viu, Monique? Porque precisa ter paridade. Ah, é verdade. Então, não sei, ou se às vezes tiver algumas pessoas que estão mais próximas, se puder levantar esses nomes para ajudar a gente, porque como não houve manifestação de interesse, a gente pode indicar agora. Tá? Então, se você conseguir levantar os nomes, né, são 3 ou 4 por categoria? 4. Acho que são 3 e 3 titulares e 3 suplentes. Então, a gente precisa levantar esses nomes e só vai fazer sorteio. Tá bom? Registrar a realização do Festival de Espanhol, né, que aconteceu no campus, foi bem legal ver o pessoal dançando aí. A participação do campus no Podemac, nós fomos a segunda maior delegação, né, participando lá. Então, assim, como eu sempre brigo na reitoria, de novo, brigo no bom sentido, por recursos e tudo, o campus é muito extensionista. Né? Foi o segundo maior recurso destinado para o campus para garantir a participação lá. Foi o ônibus lotado e que eu queria fazer um registro especial para Elisângela, né? Porque ela acompanhou esses alunos menores no ônibus, locou ônibus, ficou monitorando eles lá. Então, reconhecer esse trabalho dela na coordenação de extensão, praticamente sozinha, né, na coordenação de extensão, é um trabalho árduo lá que ela fez, então registrar esse reconhecimento também. E registrar a realização do mês de consciência negra, com uma programação vasta e extensa, né, que são as coisas que nos dão orgulho, né, de participar dessas coisas que diminuem, né, um pouco, pelo menos, a desigualdade do nosso país. E aqui também, em nome da professora Valquíria, né, reconhecer o trabalho de toda a comissão que se empenhou, né, para a realização desse evento. Foi o que eu consegui lembrar. Até mais alguma? Alguém que era conselheiras? O projeto, são inúmeros, dezenas de projetos, aí não dá para colocar todos. Tá bom? Acho que esgotamos. Deixa eu botar no arquivo inicial só para ver se não ficou muita coisa. Beleza. A gente encerra então aqui a 8ª, né, do ano, mais uma vez agradecendo a participação de cada um. A maioria dos colegas do campus já estão em casa, né, e nós estamos aqui dando uma parcela de contribuição, né, para que o nosso campus cresça cada vez mais. Então, muito obrigado a cada um pela participação, pelo empenho, e até o ano que vem.